Você já tentou resolver um problema e quando percebeu tinha piorado tudo? Já também se desesperou a ponto de falar o que não devia e estressou mais ainda as pessoas que já estavam estressadas ou decepcionadas contigo? Pois é. Se você estiver sob pressão, vivendo uma crise emocional ou até sofrendo com um problema grave, a pior decisão nessas horas é agir na hora errada. Porque avançando na hora errada, não importa o que faça, você perderá. Um exemplo clássico é falar com alguém muito cedo, uma negociação sem antes ter as informações necessárias, ou conversar com uma pessoa que obviamente ainda está estressada contigo, ou até falar algo pessoal sem ter antes a intimidade e confiança com alguém. Basicamente, se você fala antes da hora, não interessa se as palavras que usou eram as corretas. Você não conseguirá o efeito necessário, justamente porque não soube identificar o tempo exato ou os requisitos necessários para falar o que deveria. A mesma coisa com atitudes. Se você se desespera e não tem paciência para simplesmente esperar, você andará em terrenos incertos, aumentando o risco de cair e se machucar feio. Aliás, acho que já deu para entender. Nos piores momentos, nas situações mais cruéis e complexas, se você der um passo errado, já comprometerá tudo, tornando todo aquele instante mais difícil. É como se uma atitude errada embaralhasse mais ainda o quebra-cabeça, ou mudasse completamente o labirinto em que está. Inclusive, pense que está em um labirinto. Você prefere calmamente entrar nos caminhos para mapeá-los e cada vez mais ter mais noção da complexidade em que se encontra, ou prefere simplesmente correr, indo para lá e para cá, dando voltas no labirinto sem nunca entender por onde está passando? Obviamente, a primeira escolha é a mais racional, mapear, e é exatamente essa atitude que deve ter em toda situação complexa e cruel da sua vida. Não importa o quão difícil esteja ou o tanto de sofrimento que receberá, mapeie cada detalhe, observe e entenda o problema antes de qualquer ação definitiva. E não interessa se as emoções borbulharem em ti, você tem que ter noção de que se tomar uma decisão baseada no que sente, você provavelmente estragará mais ainda a situação inteira, dificultando o seu caminho. E qual seria o sentido de dificultar mais para ti? Enfim, saiba mapear. O que é o problema? Qual o instante certo? Quais seriam as melhores possibilidades nesse cenário em específico? Qual postura deve ter diante de tal pessoa ou tal ambiente? São esses questionamentos que deve responder antes de agir. E não é respondendo de qualquer jeito, tem que analisar bem. Pois o problema estará lá, a situação que deve enfrentar estará bem na sua frente. Ou seja, não precisa correr, não precisa tentar resolver logo de cara, apenas respire, pense bem e não deixe que a pressão do momento molde o seu comportamento, já que deve ser baseado na frieza e racionalidade. Lembre-se, nessas horas, menos sentimentos e mais lógica. E convenhamos, não é nada difícil, basta olhar os detalhes ao invés de ficar irritadinho. Basta pensar bem antes de falar ao invés de só falar. E a melhor decisão é, ao invés de correr, dê um passo de cada vez, sem ficar parado, pensando negativo ou sem correr por aí imaginando coisas horríveis. Apenas foque no que precisa fazer e no que deverá enfrentar. Apenas isso. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal que tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.